Olá, tudo bem? Meu nome é Diane Moura. Estou aqui a convite para compartilhar uma palavra com vocês. Eu sou psicóloga clínica, atuo aqui na Baixada Santista, no estado de São Paulo. Moro em São Vicente, mas o meu consultório é em Santos. Atuo há 14 anos. Sou casada há 17 anos, tenho uma filha de 7 anos, sou cristã. Estou aqui não como psicóloga, mas como uma cristã que também é psicóloga. Tenho conversado com muitas famílias, ouvido muitas histórias que podem nos ajudar, né, a refletir através da palavra, algumas atitudes, alguns comportamentos que nós podemos melhorar, podemos buscar graça em Deus para que nós possamos ter uma vida com mais sentido, mais significado e uma vida melhor de ser vivida, especialmente em família. Quero agradecer o convite dos pastores, a oportunidade de partilha, isso é uma honra. E vamos iniciar então essa conversa aonde você estiver, quando você puder ver, né? Não sei se todos vão assistir no domingo, mas vamos começar então com uma oração breve, refletindo a nossa necessidade e a nossa vontade de aprender com o Senhor a viver uma vida com mais propósito, mais sentido e mais feliz em família, para a glória dele. Deus amado, em nome de Jesus, eu te agradeço essa oportunidade de compartilhar a tua palavra, compartilhar coisas que o Senhor tem falado ao meu coração. E eu peço em nome de Jesus sabedoria para que o Senhor possa, Deus, falar através de mim à sua igreja. Eu peço, Deus, que o Senhor me dê sabedoria para que eu possa comunicar aos meus irmãos informações, conteúdos que possam edificá-los, que possam ajudá-los nessa caminhada, nesses dias tão difíceis como nós temos vivido. Deus, derrama sobre nós a sua presença, o seu Espírito Santo, para que nós possamos viver uma vida com qualidade para a sua glória, em nome de Jesus. Amém. Bom, eu separei aqui alguns textos que a gente vai estar conversando e pensando um pouco. Eu coloquei em algumas linguagens. A primeira linguagem que eu deixei aqui registrado e vou ler para vocês é a NVI, de Deuteronômio 6, do 4 ao 7. Escute, povo de Israel, o Senhor e somente o Senhor é o nosso Deus. Portanto, amem o Senhor, nosso Deus, com todo o coração, com toda a alma e com todas as forças. Guardem sempre no coração as leis que eu lhes estou dando hoje e não deixem de ensiná-las aos seus filhos. Repitam essas leis em casa e fora de casa, quando se deitarem e quando se levantarem. Eu amo esse texto. Amo esse texto e eu vou compartilhar com vocês porque eu amo esse texto e porque ele fala tanto comigo. A primeira coisa que a gente precisa pensar é sobre como uma família funciona. A família é um sistema integrado onde tem indivíduos, né, que cada um tem a sua personalidade, o seu temperamento, independente de uma mãe ter 10 filhos e tentar criá-los todos da mesma maneira, eles estarão em tempos da história diferente, eles estarão com pessoas que o influenciam diferentes e claro que, apesar dessa educação, por mais que os pais se esforcem para ser padronizada para todos, cada um vai desenvolver uma personalidade, desenvolver formas de se relacionar, de expor sentimentos e emoções. Então, essa família com pessoas diferentes, com formas diferentes de ver o mundo, funciona como um grande sistema integrado, onde cada um, com a sua atitude, pode ajudar esse sistema a funcionar de forma melhor ou de forma mais truncada. As crianças, elas no geral, elas são mais empurradas por esse sistema dos adultos, por elas terem menos influência. Quando elas adoecem emocionalmente, geralmente elas estão como um paciente identificado. O que seria isso? As crianças e os adolescentes, eles quando mostram
um sofrimento muito grande que não tem evidências externas, né? Que você busca ali um sofrimento psíquico, da onde que pode estar vindo, muitas vezes ele vem por conta de um sistema familiar que está disfuncional. Isso é sempre? Não, não é sempre. Quando a gente pensa em ser humano, 3 mais 3 nem sempre são 6. Mas é muito comum que, por exemplo, uma família onde o casal anda por muito tempo de uma forma sem amor, sem parceria, com grosserias, com agressividades, mentiras, isso vai impactar de alguma forma no comportamento dos filhos. É muito comum que até uma criança ou um adolescente desenvolva algum comportamento também disfuncional, como uma mensagem para a família: olha, a gente precisa resolver nossos problemas. Isso é muito comum. As crianças podem desenvolver problemas mentais de cunho orgânico? Podem. A gente não coloca numa caixinha. Existem crianças que já têm uma tendência a desenvolver ansiedade por vários fatores, depressão, mas a gente precisa pensar que um lar tóxico, um lar com problemas não pontuais, porque problemas fazem parte da nossa vida, das nossas vidas, né? Vida de verdade, a gente tem vários desafios todos os dias, mas existem problemas que eles começam desse tamaninho e eles vão se avolumando e a gente vai empurrando com a barriga, até uma hora que a gente não tem mais forças para empurrar ele fica enorme, e aí alguém adoece em casa e é comum que sejam os filhos. Então a família é um sistema integrado, onde o que um sujeito faz e decide vai impactar nos outros. Isso é muito importante a gente pensar. Outra coisa que eu gosto de pensar e de propor uma reflexão, porque é o que eu observo nas famílias, é o que eu leio nos textos, é que a principal referência de uma família é o que ela tem em casa. Então, assim, a gente, quando casa, a gente traz todas as nossas referências de família de origem. Aí a gente tem uma família atual, a gente casa, tem nossos filhos. As nossas principais referências serão os nossos pais. Se as influências externas são maiores do que as internas, ou seja, se a influência da internet, se a influência do amigo, se a influência do mundo lá fora for maior do que da casa, é bem possível que esse sistema também esteja fragilizado. A criança, até uma certa idade, ela acha que nós somos perfeitos. Quando ela começa a entrar na adolescência, ela começa a pensar: opa, mas tem outros pontos de vista. Eu posso pensar diferente dos meus pais, será que eles têm razão? Essa dúvida é normal, né? É coisa de quem está pensando. Eu digo quando esse jovem ele se afasta demais dos princípios e dos valores que foram passados para ele. Por que esses valores e princípios eles não foram guardados dentro desse jovem, desse adolescente, né? É bem possível que não passe confiabilidade. Então, por exemplo, eu falo sobre amor e respeito e eu sou desrespeitoso. Eu falo sobre não mentir e eu minto. Eu reprimo demais sem escutar, né? Essas coisas, elas costumam ter reações adversas. A gente precisa procurar equilibrar as coisas. A gente não é muito equilibrado. O ser humano tem uma tendência para 8, 80, mas a gente pode tentar equilibrar. Vai ter horas que a gente vai parecer aquele equilibrista que tem um monte de prato rodando, né? E aí ele sai correndo, roda aqui, vai quebrar. E tem horas que são mais tranquilas, a gente consegue gerenciar com mais calma. Mas eu gostaria que nesse primeiro momento que a gente está falando sobre o que é família, vocês pensassem nisso. Família como referência, família como um sistema integrado, família como a nossa base. Aí você vai me falar: Diane, tem pessoas que têm péssimas bases e fizeram ótimas escolhas e são pessoas bem resolvidas. Fico feliz por essas pessoas, né? Por algum motivo houve resiliência, por algum motivo Deus
colocou pessoas inspiradoras, colocou algo no caminho dessa pessoa que ela percebeu e conseguiu quebrar o padrão. Mas, no geral, né, a maioria, quando tem um padrão familiar que não é sustentado por coerência, que não é sustentado por amor, vai ter algum ponto de impacto na vida dos filhos e na vida do casal também, né? Porque a gente está falando aqui de filhos, mas se o marido faz uma decisão ruim de vida, seja qual for a escolha, ele é um cara desonesto, por exemplo, isso tem um impacto direto na relação dele. Eu estou usando exemplos grandes, mas a gente pode pensar em pequenas decisões que podem desgastar o relacionamento e desgastar também a família, e com isso o sistema ficar disfuncional e causar sofrimento. Bom, voltando para o nosso texto, né? Eu fiz aqui a introdução. Faz 1 ano e 2 meses, mais ou menos, que a nossa vida virou de cabeça para baixo. Quem esperava que tudo que a gente vê naqueles filmes totalmente fantasiosos, né? De pandemia, de máscara, de pessoas morrendo, ia acontecer, né? A sensação que muitas vezes me dá é que eu estou dentro de um filme, que está acontecendo várias coisas horríveis e assim, eu não consigo nem às vezes me alegrar, porque eu penso, tem tanta gente sofrendo, como que eu vou ficar feliz agora nesse momento? E aí eu vou buscando em Deus graça, eu penso assim, poxa, tem muita gente infeliz, doente, perdendo sua família. Se você é uma dessas pessoas, você tem o meu respeito. Eu sinto muito, eu não consigo imaginar o que é perder alguém para uma doença tão difícil de enfrentar, e eu quero que você sinta-se abraçado por mim. E pensando nisso, né, eu fico tentando colaborar. Como que eu posso colaborar? Orando, de repente doando, sabendo uma necessidade de uma família que está desempregada ou que perdeu alguém importante. E também procurar motivos para me alegrar, né? Então tem pessoas que estão nascendo bebês, né? Famílias que estão recebendo seus bebezinhos, estão felizes por isso. Pessoas que receberam a cura, pessoas que encontraram emprego, e isso é motivo de se alegrar. Então esse equilíbrio emocional, também precisamos da graça de Deus, para a gente aprender a chorar com os que choram e sorrir, se alegrar com os que se alegram. Então esse ano, o último ano, foi um ano para trazer reflexão para quem quer refletir, né? Quem tem ouvidos, ouça. Esse é um momento que eu acho que se enquadra, acredito que se enquadra muito a isso. O que esse momento está dizendo para a gente, como povo de Deus, né? Como cidadão, como família, como casal, como filho, como pais? Diz bastante coisa se a gente prestar atenção, não é mesmo? A gente ainda está tentando se adaptar, né, a tudo isso e passar por esse sofrimento e pensar, Deus, como que pode algumas pessoas se recuperarem, outras não, e reconhecer que a gente não tem resposta para tudo e tudo bem, né? O crente precisa levar a glória de Deus aonde ele está, mas não precisa estar falando o tempo todo. A gente fala quando cabe, às vezes um abraço, às vezes um acolhimento, às vezes eu sinto muito. São bem fortes e impactantes para quem está precisando. É momento de amarmos em ação, né? Não somente de palavras, é uma oportunidade de termos compaixão e empatia. E falando de família, isso são referenciais que os nossos filhos levarão para a vida toda, assim como os nossos parceiros, né? Inclusive eu penso muito na rede de apoio, tem pessoas que são solteiras, viúvas, não são casadas, mas de repente tem o desafio de ter um filho, uma filha para criar, e tem uma avó, um vô, alguém que acolhe, faz um papel de parceria para ajudar a passar por essa vida de uma forma mais tranquila e com mais sentido. Falando em família ainda,
a gente pensa em coisas que a gente empurrava com a barriga, né? E se avolumaram, como eu disse. Entramos numa grande crise, e crise faz parte da vida também, né? Lembra que eu falei que vida de verdade tem seus desafios? Existem crises normais, pontuais, como a adolescência, por exemplo. Existe a crise da adolescência normal, né? Então, o adolescente às vezes pode ficar perdido na escolha profissional e isso causar muita angústia nele. Ele pode ficar desconfortável com a sua autoestima, ele pode ter dúvidas a respeito de ser querido ou não, né? É normal passar por curtos períodos com esses sentimentos na adolescência, porque você abriu os olhos, né? Você deixou de ser uma criança onde tudo era perfeito e lindo e as pessoas te serviam, e você está caminhando por uma grande ponte que te leva à vida adulta, cheia de decisões, cheia de coisas que você não conhece e não imagina como serão, e é normal que você tenha esse tipo de dúvida. É normal que nossos filhos tenham, nossos sobrinhos, nossos adolescentes tenham esse tipo de sofrimento, né? Que não é um sofrimento patológico, não é um sofrimento doentio, mas ele é fruto de uma crise, né? E sentir medo, sentir raiva, preocupação, essas coisas elas são naturais, desde que elas não se estabeleçam, desde que elas não fiquem ali com a gente por meses, né? Mas pontualmente faz parte do sentir, né? Quem diz que não sente pode estar até com algum problema, porque sentir faz parte da vida humana. Inclusive, eu acredito que uma das barreiras que a gente tem de comunicação com as crianças e com os adolescentes é a negação do sentir, né? Então, uma criança cai, a primeira coisa que a gente fala é não doeu. A gente às vezes chama a atenção dela e a gente fala não chora. E a gente questiona e desvaloriza esse radar interno que Deus deu para ela sentir. Ela sabe o que é dor, ela sabe o que é ficar constrangida, e a gente está dizendo, não precisa, não fica assim, não é para isso, né? A criança está com medo de tomar uma injeção, a gente fala, não, para de bobeira, peraí, mas é uma criança, né? Então eu entendo que você esteja com medo, vai ser assim, ó, você vai tomar uma picadinha, é desconfortável, é um pouquinho diferente de uma picadinha de mosquito, mas é tão rápida quanto, né? E eu vou estar lá com você, faz assim. Se chorar, se você sentir dor e achar que chorar vai aliviar, tudo bem, mas calma, vamos esperar para ver se vai doer. Vamos esperar se você vai querer chorar. Faz assim, vamos ficar aqui conversando enquanto isso, vamos brincar um pouco, vamos distrair. Quando te chamar e você vê como que é, e você manifesta seus sentimentos, tá bom? É diferente, não é? Do que eu falar simplesmente não chore, você não precisa chorar, que escândalo, que feio. E isso tudo vai sendo internalizado, essas falas. É bom a gente pensar sobre isso, né? São modelos antigos que a gente fica repetindo e a gente às vezes nem pensa. O ser humano, ele é funcionado através de grandes padrões que a gente traz da infância até a vida adulta. Esses padrões, eles são mutáveis, né? Nada é determinante, mas a gente carrega padrões. Qualquer teoria da psicologia que você possa conhecer vão ter nomes diferentes, mas vai falar sobre isso, sobre o impacto de padrões, de falas, de frases que a gente ouviu a vida toda, ou de posturas que a gente adotou desde muito novo e agora nem lembra por quê, e continua num ciclo muito similar, muito parecido. Isso é importante também a gente perceber, porque o autoconhecimento ele nos ajuda a ver melhor, né? Limpa a nossa mente, a nossa lente. E isso é interessante e nos serve para nos ajudar a caminhar de uma forma mais tranquila pela vida. Bom, na quarentena, junto com os números enormes de enfermos e mortos, também tivemos aumento de desemprego, de divórcio, de violência doméstica e de outras coisas pesadas que, né? Esse mês é o mês de maio, a gente comemora a família, né? O mês da família, mas a gente também tem uma data muito importante, que é o dia 18 de maio,
que é o dia que a gente reflete muito mais a respeito do abuso sexual infantil. Essa data foi escolhida por causa de uma situação que aconteceu há muitos anos atrás, em 1973, se eu não me engano. E no mês de maio, todas as entidades responsáveis, todas as pessoas que trabalham com proteção infantil, elas começam a divulgar muito mais, dar mais palestras, fazer mais intervenções, trazendo a informação a respeito de como proteger as crianças de abuso e de exploração sexual. Isso também aumentou. E por que será que aumentou, gente? A gente se pergunta, né? Por que que aumentou? Por que que aumentaram essas situações? Bom, o desemprego é meio que óbvio, né? As pessoas tiveram que fechar e abrir os estabelecimentos várias vezes. Aqui a gente não está questionando se está certo ou se está errado, não é esse ponto, né? Teria como fechar se a gente tivesse intervenções mais assertivas dos nossos líderes, né? Do governo. Por outro lado, as pessoas aglomeraram demais e adoeceram e não colaboraram. A gente não estava pronto para passar por isso, e procurar quem é culpado sem resolver não ajuda muito. A gente precisa resolver, a gente tem um problema. Muitas pessoas desempregadas. A gente tem muitos divórcios. Divórcios, eu fico pensando assim, queridos, vê se vocês me acompanham. Não é possível que em um ano as pessoas descobriram que não se amam mais, que elas não se dão bem, que não dá mais para conviver, que o outro tem um segredo ou um problema que não vai conseguir, né, que o cônjuge não vai conseguir gerenciar. Isso é um problema que estava sendo, eu me ocupo o dia inteiro, você também se ocupa o dia inteiro, a gente só se encontra para dormir e não toca no assunto. Só que quantas famílias começaram a se integrar mais, né, com home office, com um trabalho dentro de casa, com as crianças dentro de casa. Muitas famílias se adequaram a isso. Existem as famílias menos privilegiadas que, infelizmente, tiveram que dar a cara a tapa, né? As crianças estão basicamente assim, com muito pouco conteúdo ou com dificuldades por conta da falta de acesso à internet, a material, enfim, mas muitas pessoas tiveram a oportunidade de ter as suas famílias dentro de casa. E elas não estavam prontas para isso também. A violência doméstica também vem com isso, né? Então as pessoas elas não estavam acostumadas a discutir relação, a disciplinar seus filhos, e com isso vem a falta de habilidade em gerenciar conflitos. Existe um teórico que se chama Marshall, que ele é uma das pessoas, se não for a pessoa mais importante da CNV, que é a comunicação não violenta, que diz que a violência é a expressão de uma demanda minha não atendida, né? Então, quando eu sou violento, quando eu sou agressivo, quando eu sou grosseiro, é porque provavelmente eu tenho uma necessidade que eu não consigo comunicar em palavras. Falta competência em mim colocar em palavras, e aí vem a violência. A violência, ela sempre vem como recurso de comunicar que eu não aguento mais, que eu não quero mais, que eu não gostei. Mas a gente tem como falar tudo isso sem usar a violência. E por que que agora, com a pandemia, aumentaram os casos de violência? Porque as pessoas também não discutiam relação, também não havia confronto, né, de coisas que não eram aceitáveis, negociáveis, né? As pessoas iam trabalhar, viviam sua vida, ocupavam o tempo todo, porque hoje em dia, se você encontrar uma pessoa, e aí, tudo bem? Tudo bem, estou numa correria. Nossa, que admirável. Se você ouvir uma pessoa falando, não, estou numa tranquilidade só, nossa, peguei uns dias de folga para olhar mais para mim, você fala, isso aí deve ser um pouco preguiçoso. Nós vivemos numa sociedade que valoriza essa correria. E essa correria, né, sem reflexão, em demasia, também gera distanciamento afetivo, né? Não é distanciamento social, não, é afetivo. Agora vocês peguem tudo o que foi falado e pensem assim, né? Nós somos falhos, egoístas, somos frutos de gerações que aprenderam a reprimir sentimentos, tipo, gente de fé não chora,
quem tem, né, não deve temer, não deve ter angústia, porque na Bíblia está escrito para a gente não sentir essas coisas. E eu diria assim, se está escrito para a gente não sentir, para a gente segurar a onda, é porque é muito comum sentirmos. Se tem realmente 365 não temas na Bíblia, um para cada dia, é porque é provável que nós vamos sentir medo muitas vezes e a gente precisa ouvir, ó, calma, você está com medo, mas espera aí. Isso é importante também a gente pensar. Um monte de gente, muitas vezes mal resolvidas, em crise, com tudo o que está acontecendo, tendo que conviver com mais, né? Mais com a sua família e menos com os de fora. É muito comum também a gente ouvir de pessoas que são excelentes fora de casa e dentro de casa são pessoas terríveis. Porque dentro de casa é muito difícil a gente vestir uma máscara social. Dentro de casa, na maioria das vezes, nós somos mais autênticos. Talvez a rotina acelerada que nós vivíamos ajudava a tamponar a falta de perdão, a mágoa, pecados que eram escondidos e agora viraram uma montanha. Quando eu compartilhei o texto bíblico lá no começo, eu pensei em alguns pontos que têm completamente a ver com o que a gente conversou até agora. Primeiro assim, lá no começo do texto diz escute. Escute, eu vou voltar um pouquinho para a gente ver aonde está escrito escute. Escute. Escute, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. A gente tem ouvido, mas a gente precisa ter consciência, a gente precisa escolher ouvir, a gente precisa decidir ouvir. A gente está num tempo que pode provocar em nós mudança de atitude para melhor, que a gente pode buscar viver uma vida mais autêntica para a glória de Deus, ressignificar a partir de tudo isso que nós temos vivido, mas só se a gente quiser escutar a voz do Espírito Santo, sobre valorizar a vida, sobre valorizar a nossa família. A gente precisa querer escutar. A outra palavra que me chama a atenção também é um verbo, é amar. Portanto, ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e com toda a sua força. Ame. Ame. Amar não é só sentimento. Amar é sentimento, decisão e ação. Se alguém diz pra gente que nos ama e a pessoa não demonstra esse amor, a gente fica duvidando, né? A gente pensa, poxa, mas como que a pessoa me ama e ela não cuida de mim, ela não se importa, ela não é gentil, ela não me surpreende com carinho. Amar tem ligação direta com agir. Quem ama e não age de acordo com o amor que diz sentir é mentiroso, não ama. Ou é doente, está morto emocionalmente, né? Porque ele ama e não consegue demonstrar de forma nenhuma. Ou é egoísta, né? Ama porque é bom sentir a ternura do amor, mas não está disposto a se sacrificar em algum nível, ou seja, é um amor até duvidoso, porque uma das prerrogativas do amor é o altruísmo. A gente pensa no amor como uma via de mão dupla. A gente não quer ter uma família ou casar para amar sozinho. Existem outras relações, né? Com desconhecidos, por exemplo, que nós amamos e é um amor despretensioso. É um amor que você pensa assim, eu amo uma pessoa em situação de rua e eu vou acolher e ajudar da melhor forma possível e não quero receber necessariamente amor de volta, né? O meu coração fica grato em poder servir. Mas quando a gente escolhe alguém para casar, por exemplo, a gente escolhe para amar e ser amado. Quando a gente cria um filho, a gente ama um filho, a gente quer amar e ser amado. E tudo bem ser assim, é saudável ser assim. Que bom que você quer ser amado, isso é ótimo. Então, se a gente ama a Deus, a gente também precisa demonstrar esse amor em Deus, com atitudes, com atitudes.
Guardem sempre no coração as leis que estou dando hoje. Guardem. É um verbo, né? Guardar. Pensei nesse guardar bastante esse tempo. Por quê? Quem não guarda algo perde o sentimento de importância do objeto deixado de lado. Vocês já tiveram alguma roupa, alguma coisa que você gostava e de repente, sei lá, caiu em desuso, você esqueceu, deixou de lado, não lembra nem mais aonde você guardou. Esquece dele quando você precisa, né? Não acha. Aquele momento que você vai procurar, onde está aquele livro que eu queria? Você já não sabe se emprestou. Então, guarda o que Deus te falou, guarda o que você já sabe de Deus, que você conheceu na palavra. Guarda, saiba onde encontrar, saiba quando você vai precisar usar, onde você pode buscar aquilo. Né? Uma palavra, uma experiência que você teve, um versículo, o que Deus te deu e você precisa guardar. Qual a mensagem que Deus já te contou, já falou para você através da palavra dele, através de uma experiência. Guarda no seu coração, não deixa isso se perder. Resgate, né? Sabe aquele dia que a gente acorda e fala assim, eu quero achar aquilo que está perdido? Aí você procura. Isso lembra, né, até da parábola da dracma perdida. Tem dias que a gente acorda e fala assim, eu preciso estar mais perto de Deus, eu preciso lembrar de tudo que Ele fez por mim, eu preciso trazer à memória aquilo que me dá esperança. Então, busque guardar, e quando você sentir que está um pouquinho perdido, não lembra direito do que deveria lembrar, vai atrás de encontrar. Isso é muito importante para a gente, para nós mesmos, como indivíduos que seguem ao Senhor, que são servos do Senhor, como para nós que somos família, somos filhos, somos pais, somos esposas, maridos, avós, tios, vizinhos, né? De repente a pessoa é uma pessoa solitária no sentido de não ter mais nenhum vínculo sanguíneo com alguém. Eu já atendi pessoas assim, que já não tem pai, não tem mãe, não tem filho, não teve irmão, foi filho único e ficou sozinho. Mas essa pessoa tem amigos que fazem esse papel de família. Então, nós temos aí função na vida um do outro, até independente de ter sangue, muitas vezes. E isso é muito relevante para a pessoa que se sente acolhida. De repente, você tem um amigo ou você tem alguém próximo que não tem uma mãe, e de repente você pode ser essa mãe para essa pessoa, ou você pode ser um tio para uma criança que precisa de alguém carinhosa, que põe as crianças para brincar junto, né? O seu filho com o filho dele, uma tia. A gente forma o corpo e a família de Cristo. Podemos e devemos nos comportar como uma grande família. A gente aqui está focando na família sangue, família que nós moramos juntos, família de origem, família atual, mas a gente também pode ampliar para a família de Cristo. Toda essa reflexão. Sempre, né? Guardem sempre no coração as leis, sempre. Não é às vezes, não é depois, não é mais ou menos, é sempre. No coração as leis que lhe estou dando hoje e não deixem de ensiná-la aos seus filhos. A gente às vezes quer ensinar um montão de coisas para os nossos filhos, mas a gente não vive aquilo que a gente quer ensinar. E aí a gente bagunçou tudo. A gente bagunçou tudo. Existe um neurônio que se chama neurônio espelho. As pessoas aprendem muito mais vendo do que ouvindo nossos discursos, né? E quando que a gente vai ensinar para os nossos filhos? Sentados. Qual é a qualidade do tempo sentado que você passa com o seu filho? Eu fiz essa reflexão também, né? Ninguém ensina seu filho se está o tempo todo ocupado, se está o tempo todo no celular, se nunca tem paciência, se sempre está cansado, se é uma pessoa folgada que senta, né, e deixa a esposa fazendo todas as tarefas domésticas, ou vice-versa, se senta sempre de cara fechada.
e está com problemas mal resolvidos com a esposa, com o marido ou no trabalho, e as crianças não têm espaço para se abrirem ou para falar qualquer coisa sem que sejam chamadas a atenção. Qual é o tempo de qualidade que você tem tido sentado? Quando a gente pensa sentado, é sentado presente, tá? Não é corpo presente. É sentado olhando para o seu filho, de repente lendo um livro, jogando um jogo, brincando. A gente às vezes não quer, eu escuto muito os pais falarem no consultório de Jane, eu não gosto de brincar. Jura, você é um adulto. Né? A maioria de nós adultos não querem mais brincar, mas é uma atitude de amor e tem que ser divertido. Não precisa ser horas, não precisa ser todos os dias, mas tem que ser regular. Quem brinca, quem dá atenção para o seu filho, briga menos. Você escolhe. O tempo que você gasta brigando, você podia estar tendo um tempo gostoso, passeando, ensinando a andar de bicicleta. Sei lá, cada família tem o seu jeitão de se divertir, inclusive. Nesse momento, você pode ensinar muitas coisas sobre Deus, falando e vivendo. Andando, né? É muito parecido com o anterior, com algumas peculiaridades. Precisamos nos atentar ao excesso de tarefas diárias, né? Às vezes corremos tanto que não conseguimos desenvolver uma conversa com o nosso filho ou com o nosso marido no carro, por exemplo, em algum trajeto. Eu tenho essa experiência, às vezes eu saio para trabalhar, meu marido leva minha filha para a escola junto comigo, eu deixo ela na porta, entro no carro e a gente sai conversando sobre várias coisas que precisa resolver no dia, mas de repente não era uma oportunidade de falar como que estava se sentindo, o que nos preocupava, ou o que nos alegrava. Então, muitas vezes a gente está tão cansado e atarefado que a gente perde a oportunidade de, nessas andanças, passarmos através das memórias afetivas os valores que priorizamos para a vida. Ao deitar, colocar o filho na cama, abençoar, contar uma história, ouvir brevemente as suas histórias, o que ele viveu no dia, né? Quando está indo para a escola, como que foi na escola, orar junto, fazer uma leitura. Tudo isso demanda paciência e presença de novo. Muitas vezes a gente está cansado, está fazendo um monte de coisa em casa, a gente quer deitar, a gente quer sentar e a criança fica naquele vai e vem para o quarto dela, volta, chama, e a gente não percebe que de repente indo até o quarto da criança e tendo esse momento com ela teria um sono muito mais rápido, tranquilo, e ali também teríamos uma grande oportunidade de passar mensagens, valores, princípios que são importantes. Não só, de novo, volto a falar, palestrando, mas através de atitudes, levando uma água para o seu filho, contando uma história com algum fundo moral, mas que necessariamente não está na Bíblia, mas de repente uma história de criança, de algum livro interessante. O hábito de orar todos os dias, de abençoá-lo, tudo isso vai sendo guardado ali na reservinha de memórias para ele, do que importa, é uma malinha, né, interna. O que importa para a minha família? Não faz sentido, né, ao deitar, ao levantar, preparando o café da manhã, orientando e ajudando em relação à rotina e higiene do filho. Sugiro, né, que mantenham a rotina, mesmo agora com a quarentena, com pandemia, a rotina nos deixa menos ansiosos, especialmente as crianças e adolescentes, apesar de pedirem constantemente para furar a rotina. Mas a rotina, ela traz essa sensação de limite, né? Eu sei o que vem depois. Além de falar, tem muita ação, concordam? Mas que precisa ter sentido e significado. Não faz sentido ensinar verbalmente o que não se vive na prática, nas relações além da maternidade e paternidade. Como cristãos, precisamos buscar uma vida sincera, transparente e condizente com a nossa fé. Por exemplo, não faz sentido insistir num casamento sem movimento nenhum para que ele dê certo, para que seja funcional, saudável e feliz, né? Nada de perfeição. Eu sei que não tem casamento perfeito, gente. O meu não é nenhum casamento perfeito. Mas coerente com a palavra de Deus e que glorifica a Deus. É comum ouvir de muitos casais lá no consultório: eu não vou me separar porque Deus odeia o divórcio. Mas eles não se mexem em relação à falta de respeito, à falta de perdão, a mentiras.
E eu falo, pois bem, você quer tanto glorificar a Deus com o seu casamento, por que que você não está cuidando do seu casamento? Por que que você não está enfrentando esse problema de frente? Por que que você está fingindo que ele não existe? Se ele está causando sofrimento, mágoa. Então, se você quer viver um casamento que glorifica a Deus, que você tem certeza que divórcio não é uma opção, cuide do seu casamento, chame o seu cônjuge para cuidar do casamento com você. Quem ainda não escolheu, né, que está vendo esse vídeo, de repente é um jovem, um adolescente, pense bem, olhe, eu sei que a gente nessa idade, a gente quer alguém interessante, dentro do que a gente imagina, mas pense bem, peça ajuda de pessoas mais maduras que você admira, ouça os seus pais, porque é uma escolha que você vai querer levar para a vida toda. Nós que tememos ao Senhor, nós queremos um casamento para a vida toda. E esse casamento, ele precisa ser verdadeiro para glorificar a Deus, para que a gente viva uma vida feliz, autêntica, para que as pessoas olhem para a nossa família e vejam um exemplo. A gente, como cristão, recebemos tantas críticas e muitas vezes a gente insiste, né, com a família doriana só na foto, na prática não. Vamos ter uma vida prática que glorifique a Deus como família, para que a gente possa resplandecer a glória de Deus, a presença de Deus, que nós possamos levar para as pessoas como que é a vida daquela pessoa que decide seguir o que o Senhor ordena, o que o Senhor orienta, o que o Senhor traz através da sua palavra. Isso vai fazer diferença, isso vai ser uma carta de Deus para as pessoas, isso vai ser luz para as pessoas. Todo mundo quer viver uma vida plena, abundante, e nós temos e conhecemos a fonte dessa abundância, que é o Senhor Jesus, e precisamos viver de acordo com, para que as pessoas possam chegar em Jesus através das nossas vidas, que nós possamos também glorificar a Deus através da nossa família, dos nossos filhos, do nosso casamento, da nossa relação com os nossos pais que estão ficando mais velhos. Bom, a gente está chegando aqui no final, já falei bastante, espero que tenha sido edificante para vocês até aqui. A pandemia veio e nos deixou sem chão, mas tem mostrado circunstâncias que há tempo deveríamos estar tratando, mas não fizemos. Uma oportunidade, então, nesse momento, de nos curarmos como família, como pessoas, e sairmos dessa situação tão difícil, mais consciente e com o coração mais leve. Eu queria ler um versículo para vocês, que a maioria conhece, que está em Josué 24:15, que diz assim: Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais, se aos deuses a quem serviram vossos pais que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Se você, como eu, gostaria, quer, deseja viver para a glória de Deus, vai servir ao Senhor, pense em tudo que eu compartilhei com vocês hoje. Essa mensagem não é só para vocês, é para mim também. Nós precisamos viver uma vida condizente com a palavra de Deus. E a gente precisa o tempo todo buscar melhorar, buscar a ajuda do Espírito Santo, para que nós possamos viver uma vida transformada por Jesus. Obrigada por me ouvir até aqui. Meu coração é só gratidão a vocês que me escutam, aos pastores que me convidaram e principalmente ao nosso Senhor, que me permitiu estar aqui nesse dia com vocês. Se vocês quiserem entrar em contato comigo, podem pegar o meu WhatsApp, o meu Instagram com os pastores. Meu Instagram é fácil, é psicóloga_Giane_Moura. O meu WhatsApp também tá, os pastores têm. Vocês quiserem entrar em contato, vocês têm toda a liberdade para me mandar uma mensagem que eu vou responder assim que possível com muito carinho. Fiquem com Deus. Um abraço.